texto nos diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nossa oração é que nessa noite possamos sair daqui mais uma vez lembrados do que já fomos hoje pela manhã. Quem pôde acompanhar será lembrado mais uma vez. Semana passada, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de pregar pela manhã e o texto foi 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Então aqui é uma sequência do texto da semana passada, em que nós falávamos a respeito dos males e corrupções dos últimos dias. E como isso não era exclusividade nossa, até porque os últimos dias não começaram conosco, mas Timóteo já vivia os últimos dias como crente em Cristo. Após a sua ascensão aos céus, estamos ansiando confiantemente pela sua segunda vinda. Então, tudo isso aqui que nós vimos fez parte do contexto de Timóteo, fez parte do contexto de muitas pessoas, e ainda hoje nós temos homens que são egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais, blasfemadores, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, inimigos do bem, cruéis, sem domínio de si, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Mas agora Paulo vai continuar falando com Timóteo, incluindo uma expressão que ele sempre utiliza nessa carta: tu, porém. E quem já teve a oportunidade de ter em mãos, ou pelo menos em meio digital, o livro do pastor John Stott, Tu, porém, vai perceber o quanto essa expressão é importantíssima para a compreensão do contexto como um todo. Porque nós temos sempre algo que é colocado negativamente, e Timóteo precisa agir de forma contrária a isso. Então existem pessoas que continuam se mostrando más, corruptas no seu tempo. Tu, porém, deve agir dessa maneira. E sempre nós temos visto que depois de uma exortação negativa, de que você não deve seguir determinadas coisas, vai haver uma exortação positiva, de que você deve seguir determinadas orientações e ter determinados atributos. E quando ele começa aqui nesse texto, falando, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, ele tinha acabado de falar que aquelas pessoas que ele expôs do versículo 2 até o versículo 5, elas não tinham a menor condição de serem ensinadoras da fé cristã, da fé salvadora, porque elas não somente não compreenderam a fé, elas não acreditavam na fé. E por isso, quem não compreende e não acredita naquilo que prega, não pode estar pregando. E ele diz que Timóteo, diferentemente desses falsos mestres, ele está plenamente qualificado para ensinar a fé verdadeira, porque ele tem seguido de perto o ensino de Paulo. E o que Paulo tem pregado todo aquele tempo que Timóteo tem caminhado junto com ele? A fé verdadeira. Então, aquele que aprendeu, com quem uma vez
foi perseguidor da igreja, mas agora se vê perseguido, esse aprendiz que tem seguido de perto pode sim levar adiante essa palavra que lhe foi ensinada, diferente dos falsos mestres, que nós vimos no versículo 9, eles não irão avante, porque a sua insensatez ficará patente aos olhos de todos. Mas da mesma forma que fica muito claro, muito óbvio, quando escutamos alguém que não compreende a fé cristã, que essa pessoa é um falso mestre, que a sua insensatez é evidente, também fica muito claro quando nós estamos escutando alguém que compreende a fé, alguém que vive essa fé, alguém que foi transformado por Deus, alguém que tem no seu coração novas prioridades, porque foi feita uma nova criatura. A gente, sempre que está conversando com alguém que não tem o conhecimento do Evangelho, que não foi iluminado pelo Evangelho, percebe algumas características na sua fala que são totalmente contrárias ao que a palavra nos diz. Isso em vários aspectos da sua vida. Pessoas que não têm a iluminação do Evangelho falam diferente, agem diferente, resolvem suas coisas de forma diferente, se portam diferentemente e, óbvio, o destino eterno delas é também totalmente diferente. Quando nós olhamos para Timóteo, nós percebemos que aquilo que é destinado a Paulo também será destinado a ele. Paulo pregava a palavra foi-lhe dada para ser ensinada àqueles que não conheciam a Jesus. Timóteo pregava a palavra. Também foi-lhe dado o privilégio de ensinar aqueles que não conheciam a Jesus. Mas Paulo também teve destinado a ele perseguição, sofrimento, tribulações. E a gente vai perceber nesse texto que não seria diferente com Timóteo. E não será diferente enquanto existir esta terra que nós habitamos, com aqueles que querem viver piedosamente e que pregam a palavra de Deus para o convencimento dos pecadores que ainda estão perdidos. Então, a instrução dessa porção textual de Paulo vai compreender 10 itens. E eu começo com o versículo 10 e o versículo 11. Quando ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Quando ele fala de ensino, o ensino do apóstolo Paulo é a doutrina passada por ele. Você tem acompanhado de perto como eu tenho ensinado, como eu tenho doutrinado aqueles que Deus me confiou para escutar a palavra. Aqueles que Deus colocou no meu caminho para ouvirem essa palavra e crerem no seu coração que de fato Jesus Cristo é o caminho e que a sua palavra é a verdade. Quando ele fala procedimento, você tem seguido de perto o meu procedimento. Quantas pessoas que nós escutamos falar e dizem: as pessoas conhecem o meu procedimento, e nós conhecemos que não é o procedimento melhor. E nós sabemos que não é o procedimento que Paulo tinha, não é o procedimento que Timóteo tinha, o que nós devemos ter. Quando Paulo diz: você tem acompanhado o meu procedimento, ele diz: você sabe muito bem como eu me comporto. Você sabe que tanto faz eu estar no meio daqueles que são doutores ou daqueles que são analfabetos, eu me comporto da mesma forma. Na frente daqueles que são poderosos e ricos e na frente daqueles que não têm um centavo no bolso, eu me comporto da mesma forma. Na frente daqueles que são altamente influentes na sociedade, na vida daqueles que as pessoas passam ao largo, eu também me comporto da mesma maneira. E assim deve ser conosco. Quando Paulo diz: você tem acompanhado de perto o meu procedimento, é a conduta, é a forma como eu vivo de um modo que Deus seja glorificado na minha vida e que as minhas atitudes não falem muito mais alto do que a palavra que eu prego. Quando ele fala: tu, porém, tens seguido de perto o meu propósito. Qual o propósito da nossa vida? Qual o grande objetivo de estarmos aqui? Por que viemos a esse mundo? Parece que ainda resiste a mesma pergunta no ar.
séculos e mais séculos se passaram e ainda tem quem pergunte qual o sentido da vida. A partir do momento que você escuta a palavra do Evangelho e você é atraído por ela e você é transformado numa nova criatura, você ali descobre o sentido da vida. Para que nós fomos salvos? Porque ainda estamos aqui e não fomos fulminados por conta do pecado. Porque tivemos uma segunda chance, uma nova vida, e nos espera uma vida eterna. Tudo isso porque Deus nos amou, Deus usou de misericórdia. Mas nós temos que fazer alguma coisa em prol desse Deus que nos amou e que foi misericordioso conosco. E Efésios 1, versículo 4 mostra que nós fomos salvos para vivermos santa e irrepreensivelmente na sua presença, e fomos salvos para o louvor da sua glória. Qual o propósito de Paulo, então, na terra? Ele foi aquele homem chamado para perseguir cristãos? Era esse o grande propósito de sua vida? Não, é tanto que ele foi convertido, ele teve a sua rota modificada, para que ele de fato fizesse aquilo que ele foi chamado a fazer. Ele foi chamado para dedicar a sua vida à promoção do Evangelho. E quando Timóteo estava junto de Paulo e foi ensinado e discipulado por Paulo, ele percebeu, aquele homem, por mais dificuldades que enfrentasse, ele tinha um objetivo muito bem traçado. Não importa o que acontecer, eu preciso pregar o Evangelho. Não importa onde eu for, importa que o Evangelho seja pregado. Não importa o que vão fazer comigo, mas que as pessoas conheçam o Evangelho. A minha vida não é preciosa, precioso é o tesouro que eu carrego comigo, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele também fala, você tem visto, você tem seguido de perto a minha fé. E não quer dizer que a fé de Paulo era maior do que a de Timóteo. Não era uma competição de quem tinha mais fé do que o outro, mas ele diz, você sabe exatamente no que eu acredito, no que eu deposito a minha confiança. Você tem visto, você tem seguido de perto, como eu tenho levado a minha vida esperando que Deus encaminhe os meus passos. Eu não faço nada na minha vida pensando no que eu posso conseguir, no que a minha força vai me trazer, mas eu penso tudo na minha vida nos termos de que o que Deus pode fazer em mim e por mim. Eu não penso no que a minha mão vai conseguir atingir, eu penso naquilo que a força de Deus em mim vai conseguir produzir. Então eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. Por isso você tem acompanhado que eu tenho fé. É quando nós temos fé de fato, é quando nós deixamos de lado toda a nossa autoconfiança para confiar naquele que tem todo o poder. Existem pessoas que nós admiramos, porque elas são bastante ousadas, seja nos esportes, seja no trabalho, seja na sociedade, nos negócios, mas elas geralmente acreditam a sua ousadia numa autoconfiança. E nessa nossa era em que temos muito mais coaches do que desempregados no Brasil, cada um querendo dizer como você deve fazer para chegar ao primeiro milhão, é importante que a gente lembre o seguinte: se não tivermos fé verdadeira, não em nós, não no nosso taco, mas em Deus, que nos supre todas as necessidades, continuaremos com todos os livros dos coaches e procurando vagas de emprego. Porque aquele que não anda pela fé, aquele que não anda realmente dependendo da condução de Deus para a sua vida, não vai a lugar nenhum. E ele diz também que Timóteo tem seguido de perto a sua longanimidade. A coisa talvez mais simples do trabalho de Paulo, de Timóteo, de qualquer pregador, é chegar na igreja, entregar a palavra e ir para a sua casa, sem se preocupar com o que ficou. Quando a gente é
visitante em uma determinada igreja, que a gente vai entregar uma palavra, a gente prepara um sermão durante a semana, a gente ora para que Deus faça a obra nos corações que vão escutar aquela palavra. Mas quando a gente está pregando na igreja local, na igreja que você é membro, essa responsabilidade aumenta muito mais, porque talvez naquela igreja eu nunca mais seja convidado. Eu só tive uma oportunidade de pregação. Vocês eu vou ver daqui a pouco, depois de amanhã. E a minha oração é que aquilo que eu estou pregando hoje possa fazer eco no seu coração, pelo menos por 2 dias, até o momento que você vai escutar uma nova palavra. Mas muitas vezes nós não compreendemos de primeira. Muitos assuntos nós não compreendemos da palavra de Deus. E nós precisamos ser explicados novamente. Talvez tenha alguma coisa que eu preguei nesse primeiro ano que eu estou aqui, que você talvez não tenha entendido muito bem. Talvez eu não fui tão claro assim. E eu não posso ser como aquele que é visitante que diz: se você não compreendeu, pergunte a seu pastor, ele estará aqui com você na próxima semana. Eu tenho que ter longanimidade, com muita paciência, dizer: vamos meditar novamente, nem que seja de forma individual. Para que Timóteo fosse diferente dos falsos mestres, para que Timóteo seguisse o exemplo de Paulo, ele tinha que se espelhar nessa longanimidade que ele tinha seguido de perto. Paulo não chegava para uma pessoa, exortava ela e dizia: pronto, agora você se vira porque eu já dei o recado de Deus. Não é assim que a coisa funciona. Existem pessoas que são duras de coração, e ou você tem paciência e muita oração para que Deus vá quebrando e transformando, ou você perde de primeira aquele que muito provavelmente é uma grande missão, é um dos objetivos do ministério que Deus lhe concedeu. Paciência com os irmãos mais fracos, com os irmãos que não compreendem ainda totalmente a palavra, mas paciência também com os momentos de tribulação. A vida de Paulo todos nós conhecemos, e se ainda há alguém que não conhece, 13 epístolas contam a passagem desse homem por essa terra, e o quanto ele sofreu, o quanto ele teve de tribulações, mas também o quanto ele venceu em nome do Senhor. Mas por que Paulo venceu em nome do Senhor? Porque Timóteo tinha garantido que venceria em nome do Senhor. Por que nós temos a certeza de que aquilo que nós fazemos em nome do Senhor vai prosperar? Porque nós somos ensinados a ter longanimidade e entender que as coisas não dependem de nós, mas dependem de Deus. Não é a minha força, não é a minha eloquência, não é a minha influência, não é a forma como eu faço as coisas, é como Deus dispõe todas as coisas. Mas não só isso, ele tinha seguido de perto o amor de Paulo. Tem pessoas que pregam a palavra, talvez com um sentido muito técnico, talvez com o sentido de serem apenas acadêmicos. E existem, inclusive, na palavra de Deus, exemplos daqueles que pregavam por vingança, por arrogância, pregavam com raiva, mas de alguma forma a palavra estava sendo pregada. A questão é: como pregar para que de fato Deus se utilize daquilo que eu falo e possa haver um convencimento das pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Como haver uma pregação da minha parte que Deus a honre e que dela produzam frutos, saia dali alguma coisa? Eu preciso pregar com amor. Amor primeiramente ao Deus que me comissionou. Amor em segundo lugar à palavra que eu estou pregando. E amor às vidas que estão perdidas e dependem dessa palavra para mudar as suas histórias, para mudar o seu futuro, as suas perspectivas. Nós sabemos de onde viemos
e para onde vamos. E ainda existe nesse mundo pessoas que nunca escutaram o nome de Jesus. Desprezo por elas porque elas são ignorantes, raiva delas porque elas não acreditam em Jesus. Não, amor e paciência, porque às vezes demora. Você vai pregar anos e às vezes aquela pessoa não vai se entregar ao Senhor de primeira. Desisto? De maneira alguma. Prega a palavra, insta. A gente vai ver isso mais na frente. Quer seja oportuno, quer não. Faz o trabalho de um evangelista. Continua acreditando e amando as pessoas que não conhecem aquilo que te transformou, o amor que lhe transformou. Mas ele também fala desse acompanhamento na perseverança. Mesmo em meio a açoites, a prisões, incompreensões, até mesmo de irmãos na fé. É só lembrar de Corinto, o quanto Paulo sofreu com aquele povo. Paulo prosseguia na sua missão de proclamar o nome do Senhor incessante e perseverantemente. As pessoas duvidavam do seu apostolado. O que ele fazia? Pregava. Ele chegava num local e era açoitado. O que ele fazia depois? Pregava. Ele foi preso uma vez. O que ele fez quando saiu? Pregava. Na primeira prisão domiciliar, ele recebia pessoas em casa e fazia o quê? Pregava. Na segunda, no cárcere, ele ainda tinha a esperança de pregar. Se não ele fisicamente, mas através daqueles que ele discipulou, aqueles que ele treinou, aqueles que ele disse: a mesma coisa que eu recebi, eu estou passando para vocês. Importa que a gente pregue, importa que a gente viva o que pregue. Ele viu de perto as perseguições no versículo 11. Sabia que não tinha vida fácil para Paulo e não haveria vida fácil para Timóteo. De perseguidor, ele havia se tornado perseguido por causa do Evangelho. Ele sabia muito bem o que estava passando e ele tinha que alertar não só Timóteo, mas a nós hoje que meditamos nessa palavra. Olha, você quer viver para o Senhor? Você quer viver uma vida reta diante dos olhos do Senhor? Espere também perseguições. Mas essa perseguição talvez não seja essa simples que você talvez relate dia após dia. Há uma pessoa do meu trabalho que não compreende a minha fé e me persegue e me chateia e tenta manipular a minha demissão. Isso é o de menos. Perseguição muito mais forte podemos passar, mas só vamos passar e não ficar parados, estagnados nela, se de fato continuarmos seguindo o exemplo desses homens e fazendo por amor a obra do Evangelho. Mas não só isso, ele também acompanhou de perto os seus sofrimentos, os quais ele já havia convocado Timóteo a compartilhar desses sofrimentos. E que quando eu expus esse texto, eu disse: olha, deveria ser algo falado no seminário para qualquer candidato ao ministério. Vem sofrer comigo as dificuldades do Evangelho. Não é simples. Se a vida cristã que você pensa levar, sentado, ouvindo, sem produzir absolutamente nada, você já acha que é difícil, imagine quando você decidir trabalhar pelo Senhor. Se você considera, se você reputa vida cristã, sentar numa cadeira, escutar 2 sermões por semana, ou talvez um só no domingo à noite, e você acha que passa de segunda a sábado uma prova imensa, experimente se dedicar à obra do Evangelho. Perseguições acontecem. E a gente só vai criando o couro mais grosso e suportando essas perseguições, passando por elas e não se escondendo do trabalho cristão. Essas aflições, esses sofrimentos, essas perseguições já tinham acontecido em pelo menos 3 locais que ele cita: Antioquia, Icônio e Listra. E ele faz a seguinte exclamação:
Que variadas perseguições tenho suportado. Variadas perseguições, de vários grupos, em vários momentos, em várias cidades. Paulo era perseguido. Atos 13, Atos 14, Atos 16, a gente percebe o quanto era difícil. E quando ele fala de Listra, me vem à memória o seguinte: Timóteo era de Listra. Paulo está dizendo, ó, na sua cidade natal, na sua terra, eu fui perseguido. Mas você é fruto do meu trabalho missionário. Então valeu a pena passar perseguições também em Listra. Porque na minha primeira e na minha segunda viagens missionárias, eu passei por essas cidades. Mas Deus me deu a alegria de poder contemplar várias pessoas se rendendo a Ele, inclusive você. Timóteo lembra disso. Como Timóteo era de Listra, então ele conhecia em primeira mão os sofrimentos de Paulo naquela região. Ele não precisava ser lembrado por outra pessoa. Ele sabia muito bem o que Paulo estava falando. Mas por último ele fala: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, além de falar que ele acompanhou o seu ensino, o seu procedimento, o seu propósito, a sua fé, a sua longanimidade, o seu amor, a sua perseverança, as suas perseguições, os seus sofrimentos, ele também acompanhou os seus livramentos. Também não é só o fim do mundo na vida de Paulo. Também não é só problemas. Quando a gente se dobra diante do Senhor, quando a gente depende do Senhor, as dificuldades vêm, mas não são superiores às cargas que recebemos daquelas que podemos suportar. Ele sabe muito bem qual é o momento certo de nos trazer o escape. Ele sabe perfeitamente qual é o momento que a gente não vai mais aguentar e a gente precisa da intervenção dele. Então, Paulo podia dizer: eu passei por tudo isso, mas de todas essas questões que eu passei, o Senhor me livrou. Esse é um grande testemunho. A gente escuta testemunhos de pessoas que dizem: minha vida é uma luta, estou passando por um deserto, eu estou na prova, Deus me colocou no estreito. E quanto mais a pessoa fala, mais problema vem. E quanto mais ela expõe o que é a sua vida aos seus olhos, mais difícil parece que é a saída para ela. Mas quando a gente diz: eu estou no deserto, mas eu sei que existe oásis, é diferente. Eu estou no estreito, mas é pela porta estreita que se passa mesmo. Eu estou em provações, mas quando eu leio Tiago, capítulo 1, eu vejo que nós temos que ter, por motivo de grande alegria, o passar por variadas provações. É isso mesmo. No mundo nós teremos aflições, mas o versículo não acaba aí. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esteja associado a quem venceu o mundo, para que você vença as suas dificuldades e debilidades também. Esses livramentos foram tão grandes e tão variados também, que até mesmo a execução de apedrejamento, Paulo foi liberto. Ele saiu, não vou dizer ileso, mas ele saiu ainda com condições de continuar a sua saga, mesmo após ser apedrejado. Olha o que é que diz Atos 14, 19 a 21. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, as cidades que ele citou, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. A gente já passou por isso? Não, né? Paulo passou. E Paulo estava apontando para Timóteo a respeito das suas perseguições, dos seus sofrimentos. Timóteo já sabia disso aqui. Timóteo tinha visto, acompanhado de perto
isso aqui, que Paulo foi arrastado para fora da cidade depois de ser apedrejado, e as pessoas pensavam que os ferimentos eram tão grandes que o deram como morto. Vai fazendo o desenho na sua cabeça dessa história, para que você saiba exatamente o peso desse testemunho aqui. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Quem levantou-se? Paulo se levantou. Eles os deram como morto e foram embora. Isso aí já morreu. Dele nós nos livramos. Paulo se levanta junto daquelas pessoas que estavam acompanhando ele, discípulos, e entra na cidade. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Paulo está se levantando depois de um apedrejamento, está entrando na cidade da qual ele acabou de ser arrastado depois do apedrejamento. Paulo, o que é que você está querendo fazer nessa cidade? O que é que você ainda quer sofrer das pessoas que acabaram de jogar pedras em você? Você não percebeu que aqui você não é bem-vindo? E ele diz: no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Paulo estava semi-morto. Ele foi dado como morto. Ele estava cheio de feridas. Ele foi apedrejado. E mesmo assim ele se levanta, bate o pó da sua roupa, entra na cidade, se junta a Barnabé e diz: amanhã estaremos em Derbe. Faz o caminho até Derbe. E o que é que ele faz depois? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Para Paulo e para todo aquele que espera em Deus e trabalha para Deus e confia no poder de Deus, um apedrejamento pode parecer simplesmente um pequeno obstáculo, um pequeno desvio de percurso. O que é que Paulo tinha como objetivo? Pregar em Listra, em Icônio e Antioquia. E o que é que ele estava fazendo? Pregando nessas três cidades. Mas aí vem um pequeno desvio de percurso. Ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade. O que é que eu posso fazer agora? Eu vou para outra, mas depois que o evangelho foi pregado nessa outra, e muitos discípulos, não dele, mas de Deus, forem feitos, eu volto para aquelas cidades, porque ali ainda não acabou a minha missão. Eu fui apedrejado e arrastado para fora da cidade, mas ainda tem gente que precisa escutar o evangelho. Ter essa ousadia, ter essa intrepidez, ter essa perseverança, é só para quem crê que de fato o poder de Deus é superior a qualquer uma dessas coisas. Mas Paulo cria, e ele desejava que isso estivesse no coração de Timóteo. Timóteo, não seja acomodado. Está difícil? Está, mas continue. Te apedrejaram, te arrastaram, mas volte. Faça aquilo que você tem que fazer. Além disso, a experiência de Paulo não era excepcional. No versículo 12 ele vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Boa notícia para nós nessa noite: nós seremos perseguidos. Nessa hora, eu desejaria muito escutar uma chuva de glórias, mas a gente não dá. Por quê? Porque ninguém quer passar por perseguição, eu sei. Eu também não desejo, eu também não oro por uma perseguição no Brasil. Não faça essa oração maluca. Mas eu quero dizer que nós seremos sim perseguidos. Talvez não a perseguição da Nigéria, de um Boko Haram, movimento terrorista atrás de cristãos, crucificando, queimando em praça pública. Mas as nossas mentes, os nossos pensamentos podem ser tolhidos. O nosso discurso pode ser silenciado. A nossa reunião tão boa, tão harmoniosa, pode ser mais uma vez interrompida, e não pelo coronavírus,
Você já pensou a respeito disso? Que essa grande liberdade que a gente tem, essa facilidade que a gente tem de pregar o Evangelho no Brasil, um dia pode não existir? E a gente pode estar inserido nesse contexto? Talvez ela já existisse se a gente realmente fizesse o que o versículo 12 nos diz: querer viver piedosamente. Nós somos 40 milhões, mas parece que a gente não é nem 1% dessa população. 40 milhões que não fazem barulho. 40 milhões que parece que não foram longânimos nem perseverantes. Nas primeiras pancadas a gente se afasta. Nos primeiros problemas a gente desanima. É mais fácil a gente se acomodar e ser aceito pelo grupo A ou pelo grupo B. Ser diferente dá muito trabalho. Mas nós somos chamados para ser diferentes. Eu acho que se a gente fosse realmente diferentes num país como esse, essa perseguição já seria há muito tempo. Até porque na história desse estado nós já tivemos famílias inteiras saindo debaixo de pedra e pau por conta do Evangelho. Relatos do começo do século XX, você ainda vai perceber. Talvez você faça parte de uma dessas famílias. E por que hoje a coisa é tão diferente? A experiência de Paulo não é única, ele não foi o primeiro nem vai ser o último. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Não existe vida cristã tranquila. Não existe uma versão light para a vida cristã. Se alguém chegar para você pregando um evangelho de sombra e água fresca, fuja, porque não é o genuíno. Se alguém chegar para você pregando um evangelho que não traz dificuldades, primeiro internas, conflitos internos e depois os externos, então isso não é o evangelho de verdade. Para viver esse evangelho piedosamente, muitos vão ter que dizer: pai, tchau. Mãe, lhe respeito e lhe amo, mas tchau. Eu vou viver para Deus. Se eu tiver que escolher entre a minha família e Deus, eu escolho Deus. Porque aquele que não amar a Deus mais do que a sua família, não é digno dele. Ah, mas é uma palavra muito dura. Eu vou ter que abandonar minha família. Se ela não quiser seguir o caminho da verdade, sim, porque senão você continua na mentira e vai você e sua família para o inferno. Mas se você deseja e ama a sua família, através da sua vida você pode santificar o seu lar. Viva e pregue esse evangelho. A perseguição é a porção de todos quantos tensionam viver piedosamente em união com Cristo. Atos 14, 22. Por isso, Paulo foi às 3 cidades, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se você veio hoje pela manhã, você escutou, temos que permanecer firmes na fé. Agora à noite, o que eu tenho para lhe dizer é: hoje foi o dia que Deus nos impulsionou a trazer essa mensagem para a igreja. Permaneçam firmes na fé. Mas com tribulações? Sim. Permaneçam firmes na fé. Firmeza na tribulação é pela fé. Não é pelo meu braço, não é por qualquer outra coisa, é pela fé. Porque a hostilidade do mundo contra o Evangelho nem sempre tem a mesma intensidade, mas na medida em que o mundo retém o seu caráter natural, os que se inclinam a viver uma vida piedosa vão ter que enfrentar perseguição. A gente vive e anda
pelo Espírito, eles vivem, eles andam pela carne. É óbvio que se não for pela transformação promovida por Deus, eles nunca vão compreender o que há em nós. E é óbvio que eles vão nos perseguir. Mas eu conheço uma pessoa que ela é tão boa, ela nunca entra em choque comigo a respeito das coisas espirituais. Ela é tão boa, mas tão boa, que só falta ela ser crente. Você acertou. Falta ela ser transformada. Talvez ela nunca entrou em conflito com você nas questões espirituais, porque você nunca tocou no assunto. Experimente. Alguém que diz assim: para que eu tenha um pouco de esperança, eu preciso rezar para santo tal. E você diz: para que eu tenha esperança, eu olho para Cristo. Conflitos. Alguém diz: para que eu receba uma bênção, eu tenho que caminhar daqui para a Lagoa Seca, de joelhos no asfalto quente. Aí você diz: para que eu receba uma bênção, primeiro eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Segundo, esperar pelo tempo dele. E eu receberei aquilo que está destinado a mim, nada mais que isso. O nosso pensamento é diferente. É óbvio que eles não vão aceitar. Alguns textos do Novo Testamento ensinam que os cristãos deveriam esperar passar por perseguição. Mateus 10, 17 e 18: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. João 15, 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Todavia, mesmo que não tocados por essas aflições, os homens maus e impostores irão de mal a pior. Versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você não vai perceber falsos mestres sendo perseguidos, não. Ele pode até dizer que está sendo perseguido, mas é por outra coisa. Talvez a Receita Federal vai estar atrás dele. Mas ele não vai ser perseguido por causa do Evangelho, porque ele não crê no Evangelho. O que ele prega é outra coisa. Falsos mestres não receberão a perseguição por conta do Evangelho. Mas mesmo que eles não recebam, eles também não prosperarão. Deus não permitirá que a sua palavra seja descreditada por conta de alguns falsos mestres que existem por aí, não. Quando alguém olhar para você e disser: você é igual àquele que aparece na televisão, você pode dizer com toda a autoridade: não, eu vivo a palavra. Mas quer dizer então que evangélico não crê que Deus dá prosperidade para ele? Sim, eu creio que Deus dá prosperidade, a palavra fala sobre isso, mas a prosperidade da palavra não é um iate, não é um carro novo, não é uma casa à beira-mar. A prosperidade é uma vida eterna com Deus, e uma vida aqui abundante. Vida abundante aqui é uma vida que tem todas as dificuldades que a gente acabou de ver, mas que são, de todas elas, nós somos livres. De todas as dificuldades, nós somos supridos. Nós não passamos necessidade porque Deus trabalha por nós. Nós temos um Deus que trabalha por nós enquanto nós estamos dormindo. Isso é prosperidade. Como mestres, o sucesso desses homens vai ser limitado. O versículo 9 já falou sobre isso. Mas eles vão aumentar a iniquidade, porque eles vão se tornar vítimas dos erros que eles mesmos plantaram. Sabe aquela história da pessoa que é tão mentirosa, mas tão mentirosa, que ela começa a acreditar nas próprias mentiras e cria um mundo particular? É isso. O falso mestre vai se ver totalmente enredado e totalmente prejudicado pela mentira que ele mesmo plantou.
Acho que vocês já devem ter escutado, pelo menos quem tem da minha idade para trás, a história de Jim Jones. Ele enganou vários. E ele morreu com o corpo totalmente perfurado. Pessoas que pregaram a volta de Cristo em determinado momento, provocaram suicídios em massa e morreram junto. Pessoas que enganam também serão enganadas. E o mais triste para elas, enganando e sendo enganadas por si mesmas, acreditando nas mentiras que contaram. E o grande problema é deixando frutos de engano. Se ainda existe alguma coisa na nossa mente que nos coloca em dúvida a respeito de pregação do Evangelho, lembre disso, tem tanta gente sendo enganada, tem tanta gente padecendo no engano, tem tanta gente morrendo no engano, e você não se dispõe a pregar a verdade. Lembre disso, por amor a Deus, por amor à sua palavra e por amor àqueles que estão no engano. Pregue para que eles tenham os olhos abertos. Versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Essa referência não é somente à mãe e à avó de Timóteo, mas também a Paulo, porque ele vem falando desde o versículo 10, você tem acompanhado de perto tudo isso, e você sabe de quem você aprendeu a palavra. Então permanece naquilo que você aprendeu da palavra, porque você sabe de quem você aprendeu. Timóteo tinha uma maravilhosa herança. A grande herança que a gente recebe dos nossos pais é a palavra de Deus. Às vezes, conversando, a gente diz, eu não quero receber herança nenhuma. Tem herança que a gente simplesmente não quer receber. Primeiro, que a gente não quer que as pessoas que nós amamos saiam dessa terra. Segundo, porque a herança sempre é subsequente a um momento muito triste, de muita dor. Ela pode parecer um escape, mas ela nunca vem debaixo de alegria. Então, heranças que nós recebemos em vida e que podemos agradecer às pessoas em vida, são essas. Se a gente fechar os olhos hoje e deixar como herança a palavra de Deus, tenhamos a certeza de que aqueles que aprenderam de nós levarão isso à frente. E haverá uma grande diferença nas próximas gerações. Mas é preciso que a gente faça. Paulo incentivou Timóteo a confiar na verdade do Evangelho por causa do caráter da sua mãe e da sua avó. Timóteo, você sabe, você conhece a sua mãe, você conhece a sua avó, elas iam mentir para você? Elas iam passar alguma coisa para você que não era verdadeiro, que não era precioso, que você não deveria guardar no seu coração? Não. Então, continue nessa palavra, sabendo que as pessoas que você mais amava e mais confiava na terra, deixaram isso como herança para você. Mas também, você aprendeu de mim. E você viu todo o meu sofrimento, toda a minha aflição, todas as perseguições que eu passei, e viu também os livramentos. Então saiba, você vai viver piedosamente e vai padecer perseguições, mas continue, porque você sabe que Deus me livrou. Continue, porque você sabe que é importante para a nossa vida que ela seja preenchida pelo amor de Deus. E é importante que a gente saiba que, por mais difícil que esteja, ainda temos a certeza de que Deus está no controle. No versículo 15 ele diz, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero brevemente comentar a respeito desses 3 versículos, tratando de 3 questões. A primeira delas, a inspiração. O versículo 16 começa com: toda a Escritura é inspirada por Deus. Se vem do Deus verdadeiro, é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Este livro, que antes chamávamos da capa preta, mas agora é de várias formas, com várias versões, mas com uma essência apenas. Ele não contém palavras de Deus. Não é só aquilo que está em vermelho na sua Bíblia que foi Deus que falou, não. Esta é a única, suficiente, inerrante e infalível palavra de Deus. É fato que o termo escritura usado vai se referir ao Antigo Testamento, mas só que ao longo do tempo, quando falamos as Escrituras, a gente foi também acomodando o Novo Testamento junto com ele. Foram 40 autores, inspirados divinamente para que fosse estabelecido o texto sagrado. Você pode observar que foi levado em conta a característica de cada um deles. A sua forma de escrita, a sua regionalidade, a sua fala, mas foi preservada a essência da mensagem que Deus queria passar para o seu povo. Ninguém interferiu nessa mensagem. O cânon se fecha com 66 livros, reconhecidamente inspirados, e pela soberana providência de Deus, até hoje, nenhum deles foi alterado. Por mais que nós tenhamos NVI, NTLH, NVT, revista atualizada, revista corrigida, seja lá o que for, você lê e outra pessoa reconhece aquele texto. Esse texto é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É por isso que não importa a tradução que você está lendo, a gente vai chegar ao entendimento. Se eu chegar aqui e pregar com a NVI e ninguém aqui tiver, todos estiverem em revista atualizada, tenho certeza, nós vamos nos compreender. Deus não permite confusão em meio à pregação da sua palavra. Ela tem que ser pregada de forma clara e objetiva para que corações sejam transformados, para que pessoas sejam convertidas e o seu nome seja glorificado. Segundo ponto é o valor dessas escrituras. Há nesse texto um valor que eu quero chamar a atenção dos irmãos, do ponto de vista humano, tendo por base esse versículo 15, quando ele fala da mãe e da avó. As últimas gerações não têm dado devido valor às escrituras sagradas, de terem essa escritura como regra de fé e prática, ou seja, de ter as suas vidas orientadas pelos preceitos da palavra de Deus. Aqui nós temos Timóteo, que sabe as escrituras, sabe as sagradas letras desde a infância. O menino Timóteo, como filho de uma judia, se também fosse filho de um judeu, apesar de que o pai era grego, mas se o pai dele fosse judeu, com 5 anos de idade, ele tinha que sentar Timóteo na sua perna e começar a ensinar a lei. Essa era a grande responsabilidade de um pai daquela época. Mas o pai Timóteo era grego, então recaiu sobre os ombros da sua mãe e da sua avó a responsabilidade de ensinar as sagradas letras. E Timóteo tem esse testemunho que Paulo reproduz aqui agora. Eu sei que você conhece as sagradas letras desde a infância. Ou seja, Eunice e Lloyd fizeram o dever de casa. Cabe a nós, meus irmãos, como crentes em Cristo, fazer o mesmo dever de casa. Ensinar a palavra para os nossos filhos. Ensinar a palavra dentro dos nossos lares. Não é só apresentar a palavra. Ó, meu filho, está aqui, você fez 5 anos, está começando a ler, agora eu vou te dar uma bibliazinha da criança. Não é só isso. É ensinar.
é admoestar. É quando for corrigir, dizer, eu estou lhe corrigindo nesse ponto, que a palavra de Deus diz isso, e nos ensina assim. Nós temos a grande responsabilidade de entender que do nosso esforço não depende a salvação dos nossos filhos, mas nós temos que pregar a eles. Nós sabemos que não há em Provérbios 22:6 uma promessa literal, mas aquilo dali não nos exime da responsabilidade de pregar. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Tem um bocado de filho de crente que está desviado, não tem? Tem. Se ele não está no plano eterno de Deus é outra coisa. Mas se o pai fez o dever de casa, a consciência é tranquila. Se o pai ensinou, a consciência é tranquila. Ele vai ver o filho se desviando, mas vai continuar orando por ele. Ele sabe, ele conhece, eu preguei. A salvação é individual. Não é porque o pai pregou que o outro vai ser salvo. Não é porque meu irmão é crente que eu necessariamente sou. Não é porque meu avô foi um grande homem de Deus e foi salvo que eu também serei. Mas é necessário que as famílias continuem levando adiante o legado do Evangelho. E infelizmente o que a gente tem visto é pessoas se retirando dessa responsabilidade, dizendo, quando for mais na frente, quando ele fizer 18 anos, ele escolhe o que ele quer da vida dele. Eu não vou obrigar, eu não vou impor a religião na vida do meu filho. Vou deixar que ele, com a mente mais aberta, ele decida o que ele quer. Isso não é papel do crente. O papel do crente é criar no temor e na admoestação do Senhor, seu filho gostando ou não. Mas é difícil demais ver um filho de crente criado dessa forma se tornando marginal por essas ruas. Ele pode não querer seguir o Evangelho mais na frente, ele pode se desviar porque realmente ele não é um dos eleitos, mas certamente os valores vão ficar no seu coração. Nós precisamos pregar. Parece que a gente agora está com uma dificuldade de aceitar a palavra religião. É uma coisa tão difícil. Às vezes as pessoas começam a conversar com outras e dizem, olha, eu não vou pregar religião a você não tenha nem medo. Eu vim pregar Jesus. Eu acho muito difícil esse tipo de interpretação da nossa responsabilidade. Religião vai nos trazer a ideia de um conjunto de preceitos. Essa palavra aqui tem mandamentos, tem preceitos, e o conjunto deles chama-se cristianismo. O seu livro sagrado chama-se Bíblia Sagrada. A figura central do cristianismo chama-se Jesus Cristo. Então, se você prega a Cristo, você prega na Bíblia. Se você está pregando através dessa Bíblia, o que você está passando para as pessoas chama-se apenas cristianismo. Não tenha medo disso, porque tem muita gente por aí pregando kardecismo, umbanda, catolicismo romano, e não tem o menor pudor de falar sobre isso. E por que a gente vai ter uma dificuldade extrema de dizer que nós estamos pregando a Cristo? Essa é a nossa religião, cristianismo, com todas as letras. Não deixa seu filho escolher lá na frente, não. Prega, para que você não venha dizer depois, estou morrendo de medo que ele passou no vestibular, foi aprovado no Enem, agora vai perder a fé. Se ele tem base, se ele foi ensinado, se ele sabe as sagradas letras desde a infância, como Timóteo sabia, ele não se desvia não.
Conhecimento acadêmico é uma coisa, conhecimento da eternidade é outra coisa. Eu posso ter 1000 páginas de conhecimento acadêmico, mas elas não significam nada comparada a uma linha das Sagradas Escrituras. Na minha graduação eu posso ler todos os livros que me passarem, mas se ao mesmo tempo eu continuar lendo esta palavra, eu não vou ter a mínima dificuldade de suportar as aflições, de suportar as zombarias e de fazer diferença onde eu estou. Mas é preciso que eu tenha sido ensinado, porque ninguém nasce já sabendo das coisas. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação apontem para um ser supremo e inteligente, isso não é suficiente para que a gente seja salvo. Ainda que a gente olhe para o céu e diga assim, esse sol maravilhoso foi criado por um ser supremo. Ainda que a gente olhe para as árvores balançando ao soprar do vento e a gente diga, alguém muito inteligente desenhou esse universo. Ainda assim isso não é suficiente para que a gente se dobre diante deste ser supremo, reconheça a nossa pecaminosidade, peça perdão pelos nossos pecados e pela sua misericórdia a gente seja transformado. Nós precisamos da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que a gente reconhece que é pecador. É pela palavra de Deus que a gente vê a nossa limitação. É pela palavra de Deus que a gente vê também qual é a solução para o pecador. E ela está em Cristo. E por último, a utilidade dessa palavra, expressa nos versículos 16 e 17. Ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ser ensinados. Todos que por ela são ensinados vão trilhar um caminho de confiança e de justiça. A Escritura é útil para a repreensão. Quando alguém traz doutrinas falsas, o que Paulo trouxe? Repreensão. Onde? Na palavra. Não é porque Paulo não gostava de falsos mestres que aí ele, para competir com eles, foi argumentar. Não, ele mostrou pela palavra que eles estavam errados e os repreendeu. Quando um pai deve repreender o seu filho por desobediência, é na palavra que ele encontra as informações corretas a dizer ao seu filho. É muito fácil dizer, eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque eu não quero. Fácil, né? Diga, eu não quero que você faça isso. Porque a palavra me mostra que o seu caminho será muito difícil se você continuar seguindo dessa maneira. Eu não quero que você faça isso, porque isso vai desagradar a Deus. Eu não quero que você faça isso, porque a palavra diz que a gente tem que agir totalmente diferente. Eu quero ver qual vai ser a grande filosofia ou a grande sacada que seu filho vai ter para dizer alguma coisa, ou argumentar contra você, se você utilizar a palavra para repreendê-lo. A Escritura é útil para a correção. Nós somos corrigidos a cada sermão que nós escutamos. A cada sermão que a gente escuta, a gente vai pensando a respeito da nossa conduta e vai sendo corrigido pela palavra de Deus. É pela pregação da palavra de Deus que o pecador corrige o seu caminho, tem o seu caminho corrigido, muda de rota pela ação de convencimento do Espírito Santo. A Escritura é útil para a educação na justiça. Nós aprendemos pelas Escrituras que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então, se somos de Deus, precisamos ser educados na justiça. Se somos regenerados, se somos eleitos de Deus, um dos fatores que vai nos marcar como diferencial nesse mundo é justiça. Ela não é alcançada senão na vida com Cristo e na meditação da palavra de Deus. Qual a finalidade de nós aprendermos tudo isso a partir da Escritura? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
nós precisamos perseverar firmes na fé, porque nós temos muito a produzir. Mas como iremos produzir na casa do Senhor? Como seremos produtivos no mundo que jaz no maligno? Quando essa palavra estiver no nosso coração, e quando essa palavra estiver frutificando, de fato nós seremos perfeitos e perfeitamente habilitados para as boas obras que foram deixadas para que nós andássemos nelas. Não dá para andar no caminho proposto pelo Senhor sem conhecer a vontade desse Senhor, na palavra que Ele mesmo deixou. Nós fomos criados com o fim de glorificar a Deus e nos satisfazer nele. Tudo que a gente faz nessa vida, para procurar algum momento de prazer, algum momento de deleite, passa assim, rápido. Você está ansioso, você está preocupado, e aí você procura alguma coisa para tirar você do foco. Não tem problema com isso. A questão é, quando aquilo que você procura fazer acaba, volta tudo. Você já testou acabar com a sua ansiedade comprando alguma coisa? Aí você compra. Depois que você tem na mão, volta tudo. A ansiedade está lá de novo. E agora você vai ter que comprar outra coisa. Mas quando a gente se satisfaz em Deus, nós somos supridos por Ele. O que nos satisfaz é Ele. Nós não temos necessidade de mais nenhuma coisa. Eu não preciso de Deus e isso. Deus é suficiente para mim. Nós fomos criados para enxergar dessa maneira. Nós fomos salvos com o fim de praticarmos boas obras, sabendo que elas não nos salvaram, mas foi Deus. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória. De que forma nós atingiremos esse objetivo de vida? De viver para a glória de Deus, de viver para o louvor da sua glória, de viver em prática de boas obras, tendo as Escrituras como nossa regra de fé e prática. E por que a gente tem que dar esse valor às Escrituras? Porque devemos dar esse crédito às Escrituras, delas serem a nossa condução, de serem a nossa regra de fé e prática. A gente volta lá para o versículo 16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Queremos viver em verdade, queremos viver piedosamente, mesmo sabendo que seremos perseguidos. Como viveremos? Pela palavra de Deus. E relacionando com os dias em que estamos, como viveremos após a pandemia? Ela um dia vai passar. Sairemos melhores ou piores? Como viveremos? Como temos vivido? Se temos vivido pela palavra de Deus, permaneçamos vivendo por ela. Se até agora a gente foi falho nisso, passemos a viver pela palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é necessária e ela é suficiente. Não aceite nada diferente disso. Se alguém disser que aqui tem erros, você já sabe, ela é inerrante. Se alguém disser que aqui teve falha de tradução, isso, aquilo, outro, ela é infalível. Ela é infalível. E se alguém disser, mas tem que ter alguma coisa a mais do que a Bíblia, você tem que ler alguma coisa aqui para complementar a mensagem dessa Bíblia, você diz, não. O Deus que nos trouxe esta palavra, através da inspiração de 40 homens, é suficiente, é autossuficiente. A palavra que ele escreveu para nós também é suficiente.
que a gente possa viver na sustentação que essa palavra nos dá, entendendo que para todas as coisas da nossa vida, ela de fato é necessária e suficiente, e que a nossa vida possa ser de fato algo que alegra e glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nos guarde de todo mal e nos faça continuar trilhando o caminho proposto por essa palavra.